Muito bem, meu povo, nós vamos começar a gravar a nossa aula de hoje, nossa leitura de hoje, do primeiro slide aqui. Tem sido um tempo precioso, eu quero aqui deixar gravado, dar os parabéns à Ruth, que tão ousadamente postou voar, e isso é maravilhoso. Eu sei que vocês todos têm condições de fazer isso, então não hesitem. Deus falou algo no teu coração em relação à leitura? Põe lá, porque vai edificar as vidas, né? Lembrando que hoje é o nosso último encontro de janeiro, e a partir de fevereiro, cada um vai postar o seu voar lá, tá bom? Hoje a gente vai fazer meio que junto de novo, mas semana que vem cada um vai poder postar o seu voar. E daí nós vamos terminar até um pouco mais cedo, porque cada um vai ter uma semana para poder postar o seu voar. Já pode ir começando para aprender. Então, nós vamos dar uma retomada no assunto que nós estávamos tratando semana passada. Nós vimos que José foi preso por obedecer a Deus, né? Nós vimos que aquela não era qualquer prisão, era uma masmorra subterrânea. Potifar conhecia muito bem o caráter da mulher que ele tinha, mas também ele conhecia o caráter de José. E José foi honrado na prisão. O que concluímos então, lá no capítulo 40? Que até em nossas prisões Deus está, né? Deus está em nossas prisões conosco. Não era qualquer copeiro que também foi parar lá porque ofendeu o rei, né? E também não era qualquer padeiro. Eles exerciam cargos de grande responsabilidade. Um era chefe dos copeiros, o outro também era chefe dos padeiros, né? E ali, né, presos ali, José faz amizade com ele, José talvez tivesse pensado, né, não quero mais saber de sonhos, não, né? Mesmo assim, José ofereceu ajuda. Ele não se omitiu de ajudar quando os dois sonharam, né? E eu resumi aqui como foi o sonho do copeiro-chefe. Diante do copeiro-chefe, uma videira com 3 ramos ele viu. A videira brotou, a videira floresceu, a videira deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na mão do copeiro-chefe. E ele pegou as uvas, espremeu na taça do faraó, entregou na mão do faraó. E a interpretação que Deus deu a José foi que em 3 dias o copeiro-chefe seria exaltado e seu cargo seria restaurado. Até que José virou e falou assim: olha, em 3 dias você vai sair daqui, por favor, lembra de mim, né? Quando você estiver lá, lembra de mim. José de novo mostrou que não estava confiando em Deus, né? Aí o padeiro viu que, né, a interpretação para o copeiro foi boa. Peraí, deixa eu contar o meu sonho também. E ele contou que sobre a sua cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima, todo tipo de pães e doces que o faraó apreciava muito. As aves vinham comer da cesta que ele trazia na cabeça, e aí vem a interpretação. Acho interessante a interpretação do sonho de José, que ele não tem medo. Ele fala mesmo, né? Daqui a 3 dias, você vai ser decapitado, seu corpo será pendurado numa árvore, e as aves comerão as carnes do seu corpo. E tudo isso realmente aconteceu. E aí nós entramos no capítulo 41 de Gênesis. Daí, meu povo, vem o que nós não queremos, que é a espera, né? O capítulo 41 fala que José ficou 2 anos sem resposta nenhuma. Resposta nenhuma. Sabe por quê? Talvez ele tivesse de aprender a confiar no Senhor totalmente. Quantas vezes na nossa vida nós temos que esperar também? Quantas vezes, né? Deus até pode, Deus é poderoso para fazer assim, ó, e resolver. Lembra do apóstolo Paulo, que sofria com espinho na carne? Ele pediu, ele orou, ele chorou, ele clamou, mas Deus falava o que para ele? A minha graça te basta, Paulo, né? Você tem que aprender a conviver com esse espinho na carne aí. E muitas vezes José deve ter sofrido tudo isso porque a experiência dele com Deus deveria prepará-lo para o que vinha pela frente. José não podia ter seus desejos todos atendidos na hora que ele bem quisesse, não.
porque ele tinha coisas muito importantes para fazer no futuro. E aí, gente, Deus permite que o faraó tenha 2 sonhos. Primeiro sonho, vocês leram aí com certeza, né? Que Faraó estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas, gordas, que pastavam entre os juncos. Depois, saíram do rio 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras belas e gordas e as comeram. Já pensou? Que coisa triste. E uma coisa muito interessante é que elas continuavam magras e feias, né? Magras e feias. Aí Faraó acordou assustado, voltou a dormir e teve o segundo sonho. 7 espigas de trigo graúdas, boas, cresciam no mesmo pé, né? Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. Aprendi muito sobre o vento leste essa semana. Eu estava ouvindo uma live do pastor Digão e ele fala que tudo que vem, vento leste, vento oriental, traz mudanças, mexe conosco e com as nossas vidas. E aqui em José, vocês estão vendo que isso foi verdade, porque elas estavam ressequidas pelo vento leste. Então, esse vento leste traria o quê? Mudanças, mudanças. As espigas mirradas engoliram as 7 graúdas e cheias. E vocês viram que realmente houve muita mudança no Egito, né? Gênesis 41:8, pela manhã, perturbado, né? Faraó acordou perturbado, mandou chamar todos os magos, todos os sábios do Egito, lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretar os sonhos de Faraó, né? Ninguém. Demorou, hein, gente? Mas o copeiro-chefe se lembrou de José e falou dele ao faraó. Na hora que ele estava servindo ali, e soube, né, do burburinho de Faraó desesperado, assim, totalmente preocupado, ele se lembrou daquele menino, né? Tem até um pedaço do texto aqui que fala assim: pobre José, não obstante ainda o esperavam 2 longos anos no cárcere. Né? Para nós, 2 anos passa rápido, né? Mas para quem está preso, demora bastante para passar. E foi isso que aconteceu com José. Enquanto ele não estivesse pronto, Deus não o tiraria da prisão. E aí, José foi da prisão para o palácio. Que honra, que honra. E uma coisa que eu não posso esquecer, meninas, o meu dom abre portas na hora da crise. Ah, eu tenho um dom de falar. Na hora da crise, esse meu dom vai abrir portas. Eu tenho o dom de cozinhar. O meu dom, na hora da crise, vai abrir portas. Hoje eu fiz 4 babadores de bebês. Eu gosto muito de costurar. E eu fiz 4 babadores. Ficaram lindos para dar para a pastora lá da clínica, né? Que o Bola sustenta lá em Jacareí. E eu fiz de um jeito, né? Que ele se parecesse uma bandana, onde dê para usar frente e atrás. Ficaram lindos. Então, de 4 babadores, a pastora vai poder usar 8 faces, né? Ficou bem bonitinho. E isso já abriu portas, porque uma amiga minha do trabalho falou: Mary, quanto você cobra um babador desse? Eu quero comprar para minha neta. Olha que maravilha, né? Já passei o preço, estou aguardando ela ver e pedir para mim. Então, o meu dom, aquilo que eu faço sem peso, com alegria, às vezes é cozinhar, posso cozinhar e sair de uma encrenca, né? Na hora da crise eu posso sair dessa luta, né? O meu dom é a minha oportunidade. Às vezes eu tenho o dom de venda, né? Tem gente que tem dom de cobrança. Tudo isso são dons que Deus abre portas para nós na oportunidade. Quando eu aprendo a confiar no Senhor, ele muda a minha sorte. E o dom de José, né, que era o de sonhar, o de interpretar sonhos, pela graça de Deus, mudou a história de José totalmente. E da prisão ao palácio, a honra, do poço à posição de autoridade, José agora como governador do Egito, e nós podemos conferir isso lá em Gênesis 41, do verso 37 ao verso 45. Nós não vamos ler, não, mas depois vocês podem ler lá, né? José foi, foi totalmente honrado, né? Ele tinha 30 anos quando começou a servir ao faraó.
rei do Egito. Então, gente, quando ele foi vendido, quando os irmãos dele fizeram tudo aquilo com ele, ele tinha 17. 17. Então, 13 anos se passaram até que José recebesse essa honra de ser governador do Egito, né? Ele inspecionava a terra do Egito. Em 7 anos de fartura, quando o Egito teve uma grande produção, José era aquele que ia inspecionar toda a terra e armazenar toda aquela fartura nas cidades do Egito, né? Que responsabilidade caiu sobre as costas de José. E aí entra uma personagem na história muito linda, né? Até eu achei essa atriz bem bonita, peguei essa foto aí, que é Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, ou de uma cidade chamada Heliópolis. Ela aprendeu com José, seu esposo, a cultivar a fé em Jeová, o que nos dá a entender o fato de seus filhos terem sido nomeados segundo as experiências dele com Deus. Quer dizer, ela aceitou até que seus filhos tivessem nomes significativos, com um significado, né? Porque José, ele temia ao Senhor. E a Zenate, embora não fosse judia, ela entendeu seu esposo, ela aprendeu a cultivar a fé em Jeová e foi uma mulher muito importante na vida de José. Por quê? Seu nome significa que pertence. Então, a Zenate tem esse significado, que pertence. Ela era uma mulher persistente, perseverante, ajudadora, tanto é que José conseguiu ter aqueles cargos todos, senão como ele poderia assumir, né? Ela amava José. Talvez até a Zenate, a gente não tem certeza disso, viu? Mas a apologeta traz essa conclusão, que talvez até a Zenate tenha acalmado a ira de José em relação aos seus irmãos. E Faraó a deu por mulher a José. Olha só, tanta coisa aconteceu com José a partir do momento que aqueles 2 anos ele ficou preso, né? Então, nas tuas lutas, nas tuas prisões, creia. Quando Deus te tirar das tuas prisões, grandes portas se abrirão, em nome de Jesus, né? A Zenate teve com José 2 filhos, e o significado deles: Manassés, aquele que está entregue ao esquecimento. Então, porque José esqueceu totalmente tudo que seus irmãos tinham feito para ele, né? E Efraim, o significado é frutífero, fértil. Vocês veem que tudo tem a ver com o que Deus fez na vida de José, ok? O Senhor nos prospera na nossa aflição. Meninas, Deus pode prosperar vocês na aflição de vocês. Se ainda isso não está acontecendo, é porque Deus está te ensinando alguma coisa. Deus está te ensinando. Nada que Deus faça conosco é para nos entristecer, é para nos julgar, é para fazer com que nós desanimemos. Não. Como Deus fez de José um homem próspero, eu profetizo sobre a vida de vocês que vocês serão mulheres prósperas, porque vocês estão olhando a palavra, vocês estão vivendo a palavra, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Olhe apenas para o Senhor. Bem? Vamos agora para o capítulo 42. No capítulo 42, nós vemos que a fome chega até Canaã. A fome persistia na terra. Depois daquele tempo todo de fartura, né? A fome chegou até Canaã. Jacó soube então que no Egito havia trigo. Chamou seus filhos e falou: vocês têm que ir até o Egito. Olha, gente, como Deus faz as coisas. E os envia ao Egito. Um dia da caça, né, meninas? O outro é do caçador. Então, a chegada desses homens no Egito, olha, ninguém poderia imaginar que aquelas carinhas tão bonitinhas, né? 13 anos antes, ou, né, 20 anos antes, porque, na verdade, foram 7 anos de fartura, né, até que a fome chegasse. Alguns anos antes tinha feito aquela maldade com o próprio irmão caçula, hein? Então, a chegada deles, ó, bem mansinhos, né? Chegaram no Egito. Quem poderia imaginar que os irmãos de José ficariam frente a frente com ele sem reconhecê-lo, né? O sonho de José se torna real, né? Quando ele sonhava que
o sol e a lua se curvariam diante dele. Olha lá, os irmãos se curvando diante dele. Mas agora, José é um homem maduro. Ele espera o momento certo para falar, não é mais aquele menino que falava sem parar, que contava seus sonhos, não. Ele agora espera o momento certo para falar. Ele agora, né, fala com seus irmãos por meio de um intérprete, como se ele não estivesse entendendo nada do que os irmãos estivessem falando. Ele agora não se dá a conhecer. Chama seus irmãos de espiões. Tudo isso está lá em Gênesis 42, do 8 ao 16. Olha que homem maduro é agora José, né? Lá em Gênesis 42, 17, José prende seus irmãos por 3 dias. Quer ver isso? Gênesis 42, 17. Diz assim, olha. E os deixou presos 3 dias. Se ele pôde ser preso, né, seus irmãos também poderiam ser. Né? Se ele aprendeu as lições lá no cárcere, seus irmãos também poderiam aprender. Então, eles reconhecem o sofrimento pelo qual fizeram seu irmão José passar, sem saber que aquele governador é o mesmo que foi preso anos antes. O acordo entre José e seus irmãos por meio de um intérprete está lá em Gênesis 42, do 18 ao 24. Né? No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Ó, Rubens aí falando, né? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Eu procurei essa imagem do Simeão acorrentado, mas eu não achei, né? Mas José sempre chorava, porque tudo aquilo que ele estava fazendo era necessário, mas mexia muito com as emoções de José. Que tristeza, né? José deixa seus irmãos voltarem a Canaã. Simeão ficou como garantia no Egito, preso, né? E nos sacos de mantimento, José dá uma ordem lá para os seus empregados. Achei muito bonito, porque os empregados, o administrador de José, é aquele que compra todas as ideias de José. Talvez ele até perguntasse: nossa, o que o governador está fazendo? Mandou dentro dos sacos devolver o dinheiro, né? Mas ele não fala nada, ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ele obedeceu à risca, né? E um dos irmãos de José, quando param, né, eles param, vão dar comida, água para os cavalos, ele percebe o que aconteceu. Eles ficam assustados, ficam temerosos, né? Mas vão para Canaã e contam tudo para o pai. Falaram da brutalidade do governador, né? Jacó só sentiu falta de... Olha só que interessante, gente. Quando eles chegaram lá, que eles contaram tudo para o pai, qual era a atitude de um pai que fosse presente? Um pai que fosse realmente preocupado com seu filho. Mas vocês deixaram Simeão lá, gente. Vocês vieram sem Simeão. Que nada. Jacó só sentiu falta de Simeão quando achou o dinheiro em todos os sacos, né? E aí vem o posicionamento de Rubem. Lá no capítulo 42, verso 37, Rubem fala assim: então Rubem disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com você. Meu filho. Quer dizer, eles não eram filhos, não, né? Só Benjamim que era. Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, né?
E ele é o único que resta. O único que resta, os outros 10, gente, não tinha valor? Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza, né? Vão morrer amargurados. E Simeão não era preocupante? Então você vê novamente a ausência de posicionamento de Jacó, que se importou apenas com Benjamim, né? Simeão não importava, não era preocupante que Simeão morresse no Egito. Né? Que pai, não, gente? Que pai foi Jacó? Um pai totalmente ausente, totalmente sem posicionamento. Né? E daí nós entramos no capítulo 43. A fome continuava, gente. E aquele governador tinha dito que eles só conseguiriam buscar mais mantimento se trouxesse o irmão caçula. Eles precisavam voltar ao Egito. Falta de posicionamento de Jacó mais uma vez, né? E eles começam a pressionar os irmãos. E aí, pai, nós vamos morrer de fome? Eles começam a pressionar, porque não poderiam voltar sem Benjamim. Os filhos esperam o posicionamento de Jacó, que é Israel. Nunca ele tomou posição, ele nunca foi decidido. Nem em relação ao guisado, ele não foi decidido. Quando Diná foi deflorado, os filhos que tiveram que guerrear pela honra dela, não é verdade? Matar todos os homens lá. Quando Simeão foi preso, ele nem ligou. E agora ele se preocupa com Benjamim? Ah, não, chega de omissão. Judá se oferece a si mesmo como fiador da vida de Benjamim, né? E depois, não foi fácil para Jacó concordar com as condições impostas pelo tal homem do Egito, que, além de tudo, era bem curioso. Lá em Gênesis 43, versos 6 e 7, diz assim: Israel perguntou: por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha um outro irmão? Eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e nossa família e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Né? E daí, finalmente, Israel decidiu. Ele decidiu que eles poderiam levar Benjamim, mas deveriam levar presentes para o governador. Você está vendo aí eles arrumando os presentes para o governador, né? O dinheiro que veio por engano deveria ser levado de volta, o futuro de Benjamim sendo decidido e Benjamim, ó, bem tranquilo, nem abriu a boca, né? Agora, no verso 14 do capítulo 43, olha que interessante o que Jacó fala, ó. Verso 14. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão, Benjamim, voltem com vocês. Seu outro irmão era Simeão, tá? Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Que despedida boa essa, não? Um pai realmente bananinha de pijaminha, né? Sem posicionamento nenhum. José vê seus irmãos vindo de longe com Benjamim. Seus irmãos se justificam ao administrador e contam a história toda. Olha, nós estávamos indo e vimos que o dinheiro foi por engano. De novo, os irmãos se curvam lá diante de José. José mandou que o administrador os recebesse muito bem, pois eles almoçariam com José. Tiveram medo, né? Porque você sabe, quando a gente tem culpa no cartório, né? Que alguém chama a gente para almoçar com ele, fala, ih, pronto. É a mesma coisa que o pastor chamar a gente para ir para o gabinete, né? Lá para minha salinha. Ah, meu Deus, o que será que vem agora, né? Se você tem culpa no cartório, você sabe que aí a cobrança vem, né? Que lição o administrador deu àqueles homens? Olha só o que aquele administrador fala. No capítulo 43, verso 15, diz assim, ó. Então, os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José, né? Só que lá embaixo, no versículo 23, diz assim, o administrador disse assim para eles: fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, porque ele era egípcio, ele não era judeu, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Eu recebi.
Então soltou o Simeão e o levou à presença deles. Olha só, o dinheiro estava lá. José deu um jeito de pagar pelos irmãos, né? Até o administrador disse que foi Deus que fez aquilo, de colocar o dinheiro de volta no saco deles. O mundo reconhece quando você é abençoada, quando você é honrada. O mundo reconhece e honra na tua vida, né? Que lição, né? O administrador deu àqueles homens. Até ele reconheceu que Deus estava com aqueles homens. E Simeão foi trazido de volta. Na casa de José, eles se lavam, se preparam para o almoço. E José chega em casa ao meio-dia para almoçar. Ele recebe os presentes daqueles homens. José pergunta sobre o pai deles, né? Olha em volta, vê Benjamim, abençoa Benjamim, ele fica emocionado e sai para chorar. Ah, como foi difícil para José esse tempo, né? As lágrimas de José demonstraram uma dor terrível da saudade, né? Que vontade de agarrar meus irmãos, de abraçá-los, mas ainda tinha que ensiná-los algumas coisas, né? Então José foi usado ali, talvez a esposa, né, estivesse por trás para ajudar José a se controlar. José se controlou, voltou, mandou servir o almoço. José numa mesa, os irmãos em outra, de frente para José, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. Comeram a mesma comida de José, mas a Benjamim, eles serviram 5 vezes mais comida do que aos outros. Está lá em Gênesis 43, 34. E por que 5, gente? Porque 5 na Bíblia significa favor e graça. Então, Jesus na cruz, 5 foram seus ferimentos. Por isso que Jesus na cruz nos deu o seu favor e a sua graça. Davi e Golias, 5 foram as pedrinhas do ribeiro que ele pegou para matar Golias. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Então, favor e graça de Deus para matar o gigante. Eles comeram, eles beberam, eles festejaram. E agora nós vamos para o capítulo 44 de Gênesis, né? Eu vou dar uma pausa aqui, porque senão nós vamos. Ah, acho que dá tempo ainda. Temos 8 minutos, acho que dá tempo de terminar. De novo, José deu ordens para encherem os sacos daqueles homens de mantimentos, colocar o dinheiro nas bocas dos sacos de cada um, e que na boca do saco de Benjamim fosse colocado o seu copo de prata. E assim foi feito. Quem pode obedece quem tem juízo, o administrador fez isso. Eles saíram bem cedo de manhã, né? Quando estavam a certa distância, José mandou seu administrador atrás deles e os confrontarem. Como eles poderiam ter pago o bem com o mal? Com quem tivesse o copo de prata, apenas seria a morte ou a eterna escravidão. O copo estava no saco de quem? De Benjamim. E para aqueles homens, a casa caiu. Todos têm que voltar. Só Benjamim, o menor, o ladrão, deveria ficar. Mas Judá, olha que coisa linda esse pedaço. Judá conta toda a história de quem eles eram filhos, que o mais novo tinha falecido e o pai era muito velho. Vocês vão ler tudo isso no capítulo 44, né? E na hora da culpa, Judá se levanta e assume toda a culpa. Isso te faz lembrar alguém que também tomou a tua culpa e se colocou em teu lugar? Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós vamos daqui a pouco estudar as tribos, vocês vão ver que linda a história de Judá, porque ele se colocou no lugar de Benjamim ali. Não ficou, não se eximiu da culpa, mas ele falou: não, eu fico no lugar do garoto. Eu não quero que meu pai tenha esse desgosto. Deixa ele ir embora. Eu fico no lugar. E aí, meu povo, no capítulo 45, para terminar o nosso estudo, José já não estava aguentando mais, mandou todos os empregados saírem, chorou em alta voz, e em todo o palácio se ouviu o choro de José. E ele se revelou aos seus irmãos, no capítulo 45. Um homem maduro, né? Do verso 5 ao verso 7 diz assim: agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra,
e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Um homem maduro, a figura bíblica do perdão, que não põe a culpa em ninguém, mas reconhece Deus em tudo que passa na vida. José se revela aos seus irmãos após 22 anos que foi separado deles. Festa no Egito, muito riso, muito choro, roupas novas dos irmãos, busquem meu pai. E lá no capítulo 45, verso 24, ele fala assim, ó. Depois despedir-se dos seus irmãos e ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho. José sabia muito bem o caráter de seus irmãos e sabia que eles iam colocar a culpa no outro. Não era hora disso, era hora de festa, era hora de roupas novas, era hora de uma comitiva real se levantar para buscar Jacó em Canaã. Daí eles levaram tudo que precisaram e foram buscar Israel em Canaã. É hora de contar toda a verdade a Jacó. José vive, meu pai. Imaginemos o susto dele. As dores do presente que você está vivendo hoje, minha irmã, pode até ser os livramentos do teu futuro. Jacó passou até mal, seu coração quase parou. José tinha todo o poder nas mãos para até matar seus irmãos, mas ele os perdoou e ainda os abrigou. Linda história de José. Mas você acha que terminou? Não, ainda não terminou. Tem mais por aí na próxima semana. Eu espero vocês para nós terminarmos essa história linda de José, né? Que bênção que foi a história de José, né? Nós vamos cair daqui a pouco, a live vai cair, a gente vai voltar então depois para a gente fazer os comentários, tá bom? Então, não deixem de voltar, tá? Que eu tenho muita coisa para falar e para ouvir de vocês também. Faltam 4 minutinhos, então a gente vai dar uma pausa, a gente volta imediatamente. Deixa eu tirar uma fotinha aqui, nossa. Dani, pode ficar do jeitinho que tá bom? Fique em paz, não precisa aparecer, não. Então, vamos tirar uma fotinha aí. Ah, você tá podendo, graças a Deus. Vamos tirar uma fotinha, deixa eu abrir aqui para ficar bonita. E aí depois a gente joga lá no grupo e o pessoal que não está com a gente fica sabendo que nós estamos sentindo falta deles para sair na foto com a gente. 1, 2, 3 e sorrindo. Foi, menina. Já já a gente volta, tá bom? Para a gente poder fazer os comentários. Vejo vocês já já.